Olá pessoal, vamos fazer mais uma videoaula, dando sequência aí. Essa videoaula a gente vai trabalhar com banco de dados para dispositivos móveis em Android. O banco de dados que a gente usa é o chamado SQLite. Esse aqui. A gente vai fazer uma aplicação que vai guardar alguns campos de um formulário, tá ok? No banco de dados. Aí a gente vai fazer a inserção e a recuperação desses dados, tá certo? O banco de dados ele é programado diretamente no Android Studio, em Java. E aí a gente vai usar uma ferramenta que chama Database Browser for SQLite, que ela pode ser obtida nesse endereço, para a gente visualizar os dados que foram entrados no banco de dados através da minha aplicação em Java. Então, para baixar, é bem simples. Se você colocar Database Browser SQLite no Google, é o primeiro link, DB Browser for SQLite. Aí você pode fazer aqui o download da aplicação de acordo com o seu sistema operacional. Tá certo? Então, dando sequência, a gente vai fazer um aplicativo. Nesse aplicativo, a gente vai criar um banco de dados que vai chamar banco de dados e vai ter uma tabela que chama contato. Nessa tabela vai ter três colunas ou três atributos: nome, endereço e empresa. Os três são strings, tá certo? E a gente vai fazer o programa em Java para inserir essas informações no banco. Então, para a gente fazer aí o programinha, a gente vai ter que usar a MainActivity, tá? Esse aqui é um diagrama de classes que a gente vai implementar. A MainActivity é a tela principal, como a gente já viu nas aulas anteriores, e ela vai ter o contato, né, dentro dela. Esse contato é uma classe que vai encapsular os dados do contato, que são nome, endereço e empresa, tá ok? E uma classe DBHelper. Essa classe é a classe que vai fazer acesso ao banco de dados. Então nem essa classe nem essa classe vai fazer acesso diretamente ao banco de dados. Só o DBHelper, tá ok? Bom, então a ideia é simplesmente criar esse, eu estou chamando de formulário, mas são três campos, um nome, endereço e empresa, tá? E aí apertando o botão inserir no banco de dados, ele vai inserir no banco de dados, na tabela contato, e na hora que eu apertar o botão listar registros, ele vai listar todos os registros que eu inseri no banco de dados. Então o listar ele vai recuperar do banco de dados. E o legal é que mesmo que eu desligue o celular, que eu feche o aplicativo, eu vou ainda ter esses dados gravados lá. Que a gente usa normalmente, o termo seria os dados ficaram persistentes. Tá ok? Quando a gente usa o banco de dados. Tá certo? Vamos lá então. Então a gente vai criar uma nova aplicação. Eu vou chamar de app banco de dados. Então é aquele modo padrão ainda, usando empty activity, finish. Bom, já carregou, né? Finish, builded, tudo certo, beleza. Primeira tarefinha aqui é criar uma nova classe Java. Essa vai ser a minha classe contato. Beleza. Aqui, lembra, eu vou inserir as informações nome, endereço e empresa. Então, vou fazer o primeiro atributo aqui, que é uma string, que é privada, lembra? Privada. String. Isso. Beleza. Agora eu vou fazer o construtor.
passando uma string nome, uma string endereço e uma string empresa. Aí, o meu atributo nome vai receber o que for passado aqui no construtor. O meu atributo endereço vai receber o que for passado aqui no construtor. E o meu atributo empresa vai receber a empresa que está sendo passada aqui no construtor, no método construtor. Beleza. Bom, pessoal, agora que estamos com o nome, endereço e empresa criados, vou criar o get e o set para cada um desses atributos aqui, ok? Então vou passar uma manha aí que é gerar automaticamente usando o Android Studio. Então dá o botão direito aqui no atributo, Generate, Get and Setter. Aí vou selecionar o nome, ele criou o nome. Aí vou para o endereço agora, fazer a mesma coisa, Generate, Get and Setter. Agora empresa, Generate, Get and Setter. Ok, beleza. Vou passar o construtor lá para cima, que é a ordem mais natural assim de ser mostrado, tá ok? E os atributos também, né? Ele deu uma desorganizada aqui nesse sentido, mas no fim economizou um bom trabalho aí, né? Ok? Se quiser organizar de forma automática também, tem aqui o Reformat Code, ele dá aquela organizada, né? Beleza. Então a classe contato está fechada. Agora vamos para a próxima classe, que é o DBHelper. Bom, o DBHelper ele vai ter aí algumas coisas específicas. Então ele vai ter um atributo private static final string, que vai chamar database name, o nome do banco de dados, né? Banco de dados.db, tá? O private é porque é um atributo privado, o estático é um atributo estático e o final é constante. Quer dizer que esse nome aqui não vai mudar, vai permanecer nessa string no programa, ok? Aí a gente vai fazer a mesma inicial declaração aqui, mas para uma variável inteira que vai chamar database version, que vai ser 1. E a gente vai fazer a mesma coisa aqui para uma string e vamos colocar o table name, que é o nome da tabela do meu banco de dados, que como a gente tinha falado já é contato. Tá certo? Beleza. Agora vamos fazer aqui um atributo context. E ó, ele está pedindo aqui, ó, adiciona para mim um import. Beleza, Alt Enter. Já adicionamos ali um import que ele pediu, né? Private SQL Light Database DB. Beleza. Bom,
Agora a gente tem mais alguns atributos aí que são necessários aí para se criar o suporte a banco de dados. É mais um atributo que a gente vai colocar, que é do tipo SQL Light Statement. A gente vai chamar de insert stmt e um private static final string insert. E aí ele vai ter já o comando SQL já, que vai ser insert into. Aqui eu poderia colocar já o nome da tabela, mas para deixar de um jeito assim preparado para outras aplicações, a gente vai usar aqui a variável que a gente declarou aqui em cima, database name, tá certo? Então, database name mais nome, endereço, empresa. Values. O que é SQL, né? A gente viu já em algumas disciplinas anteriores, né? Beleza. Então, fechei aqui o atributo insert, que seria insert into table name. Aqui é importante que tenha um espaço, viu? Porque ele vai concatenar o table name aqui. Tá ok? E aqui também, ó. Tá, ele vai concatenar isso com o table name, que contato, mais isso aqui. Então é importante que tenham esses espaços, tá? Se você não colocar, vai dar problema, tá? E aí depois você não vai achar, vai ficar difícil de encontrar. Vamos fazer um construtor do DB Helper, que vai passar o context, que é um objeto aí necessário para o banco de dados, tá? E aí a gente vai no construtor pegar esse context que está passando e passar para o atributo da classe, que é esse aqui, né? E aí a gente vai criar uma classe Open Helper. O Open Helper é uma classe, eu vou criar um objeto Open Helper, com letra minúscula, né? New Open Helper. Passando this.context. Tá vermelhinho. Bom. Vou continuar aqui. Não era para dar esse problema. Vamos continuando porque pode ser que a gente resolva fazendo alguns códigos aqui ainda. OpenHelper.get writable database. Aí, this.insert statement, foi o que a gente criou lá em cima. This
init.db.compileStatement. Compile statement passando a cláusula insert. É essa aqui que a gente criou. Bom, ainda estamos com esse problema aqui do DB Helper. Do Open Helper. Bom, vamos continuar a sequência e depois a gente dá uma olhada nisso. Não vamos se preocupar com isso, tá? Pode ser que tenha um outro objeto que tenha sido lançado aí e eu não me atentei a isso. Estou tentando usar ainda um antigo. Então eu vou fazer aqui um método insert para automatizar aí a inserção no banco. E eu vou passar uma string nome, uma string endereço e uma string empresa. Nesse insert, vamos executar o comando insert statement .bind. Como é uma string, aí eu coloco bind string. E aí eu ponho um 1, porque é o index, a primeira coluna, e eu passo um primeiro dado que é o nome. Aí depois eu faço a mesma coisa, 2 endereço. E a mesma coisa para a empresa. Tá ok? Depois disso, a gente faz um return que vai enviar uma resposta e já uma resposta a partir da execução do execute insert. Então ele já vai executar e aí ele vai retornar um long se por acaso der algum problema, a gente vai saber, tá? Mas esse long aqui ele vai dar a resposta se deu com sucesso ou não. Beleza. Então fizemos a parte que insere no banco. Essa parte aqui, esse método, nós vamos chamar lá na main activity, na classe principal. Agora vamos fazer um método que apaga tudo. Todos os registros. Então vou chamar de delete all. Esse aqui é mais fácil, é só dar um dis.db e chamar o delete, passando o table name, nome da tabela, null e null. Aí ele já apaga a tabela, tá? Bom, agora nós vamos fazer aqui um método que é para obter as informações do banco de dados. Esse método aqui ele vai retornar uma list de contato. Que contato? Da minha classe contato. Vai retornar uma lista de contato. Ele já quer adicionar o Java útil list. Aproveitando, vamos dar um Alt Enter. Aí ele já colocou aqui, né? Colocou? Não, não colocou. Vamos continuando, se ele pedir de novo. Olha lá. Vamos ver agora. Colocou, Java útil list. Então ele vai retornar isso. E o método eu vou chamar de carry getAll. É um nome em inglês bonito, né? Que ele quer dizer o seguinte. Consulte todas as informações. Né? Então ele vai pegar todas as informações do banco e vai
inserir numa lista de contato para mim no Java. Aí eu pego essa lista e posso percorrer ela a hora que eu quiser, pegar as informações que eu quiser. Então ele vai pegar tudo de uma vez aqui do banco, tá? Para fazer isso, teremos que usar o try catch, tá? O try é um mecanismo do Java que é para tratar exceções. O que são exceções? Se der alguma coisa errada, ele vai tratar e a aplicação não vai fechar. Quando mexemos com banco de dados, isso é necessário, tá? Então vamos criar aqui uma lista de contatos antes do try. E aí criamos, né? Fizemos a declaração e agora já vamos instanciar. New é um array list, tá ok? É um array list. Já vamos especificar aqui já, é um array list de contato. Tá certo? Bom, beleza. Agora vamos começar aqui o trabalho na mão na massa do banco mesmo. Então, temos que recorrer ao objeto cursor. Ó, já quer adicionar aqui, né? Então tá, então Alt Enter. Já adicionamos o import lá em cima. Cursor dis.db.carry table name. Aqui é o nome da tabela, né, como a gente já falou. Aí aqui a gente vai passar é um vetor ou um array de string que vai passar as colunas, que serão nome, vírgula, endereço, vírgula, empresa. Lembrando que tem que ser entre aspas. Ok? E aí tem esse fecha, chave e ainda fechamos já o parêntese? Não fechamos o parêntese ainda. Vamos passar mais algumas coisas aqui. Ok? Então vamos passar os parâmetros default, tá? Não vamos se preocupar com isso, que são coisas mais avançadas que não está na hora da gente entender ainda, tá? Então vamos passar 1, 2, 3, 4, 5, 6 null. Um, dois, três, quatro, cinco, 6 null. Beleza. Ponto e vírgula. Aqui faltou uma vírgula, né? E aí a gente vai começar já a implementação aqui. Então isso aqui foi para criar o cursor. Criamos o cursor. Agora vamos dar sequência criando uma variável para guardar o número de registros. Cursor.getCount. Passar o número de registros que tem no banco. Por quê? Porque aí eu vou fazer um if aqui, ó. Se n registros for diferente de 0, quer dizer que tem alguma coisa, né? Aí que a gente vai poder fazer alguma coisa. Então, cursor.moveToFirst. O que é isso aqui? Vai para o primeiro registro.
tá? Aí a gente vai fazer um do while do. Esse do while a gente vai pegar e vai declarar um objeto contato, um objeto da classe contato. Vamos criar já o contato aqui, pegando as informações do banco. Então, contato passando os valores para o construtor direto. Hein? Cursor.getString de 0. O que é o primeiro getString de 0? É o nome, é o atributo nome da tabela contato. E aí a gente vai fazer a mesma coisa para as outras duas colunas. Quais são? Endereço empresa. Mas aqui é 1 e aqui é 2. Bom, já temos um contato já com informação do banco? Já temos. Agora vamos adicionar na lista. List. Lembra a minha list aqui, ó, list, que é essa aqui, lista de contato. Eu vou adicionar quem? Contato, que eu acabei de criar. Por quê? Esse é o objetivo da função, retornar uma lista de objetos contato. Né? E aí, vamos botar aqui o while, é um do while, afinal de contas. Para fazer isso, enquanto o cursor ponto move to next, cadê o move to next? Move to next estiver retornando objetos. Então, enquanto ele não for nulo, retorna objetos. Quando ele for nulo, para. E aí, temos já a função completa. Tá? Bom, depois do while, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai botar aqui um comando para evitar problemas, que é se o cursor for diferente de null e o cursor, como eu pus um not aqui, né, uma exclamação, quer dizer que ele está negando isso aqui. Se o cursor não está fechado, opa, então vamos fechar o cursor. Então, se o cursor for diferente de null, que quer dizer que existe o cursor, né? O objeto cursor. E se ele não tiver fechado, vamos fechar ele. Que a gente tem que fechar, tá? Sempre que abrir a conexão com o banco de dados. E aí a gente retorna a lista. Retornou a lista. Beleza. Aqui é o caminho feliz, né? O caminho feliz é quando dá certo, né? Retornou a lista e a lista tem agora os registros da tabela contato. Então, se o registro for 0, vamos fazer um else aqui, vai retornar nulo. Ok? E por que ele está vermelhinho aqui? Porque eu não pus o cat. Né? Vamos pôr o cat então. Cat exception, vou chamar exception de erro. Vamos retornar o nulo. Return null. Bom, até agora está tudo certo, né? Com exceção do OpenHelper. Por que está dando errado esse OpenHelper? Porque essa classe não existe nesses imports aqui. E ele também não está sugerindo. Bom, isso aqui eu fiz para que vocês entendam que essa classe OpenHelper, a gente vai fazer ela, é uma classe nossa. É por isso que está vermelhinho ainda. A gente vai fazer aqui embaixo, ó. Tá? Então, depois desse, fecha. Vamos ver aonde que ele vai terminar aqui. Ele é aqui, ó, do list. Tá? Nós vamos fazer uma classe dentro dessa outra classe,
Então a gente tem a classe DBHelper. Dentro da DBHelper eu vou fazer uma classe OpenHelper. Nossa, mas como isso? É uma classe dentro da outra. Chama aí InnerClass. InnerClass. Tá ok? Bom, beleza. Essa classe é privada, é estática. Por que esse negócio de privada e estática? Porque privada porque só vai acessar essa própria classe que vai acessar, só a DBHelper. Estática. Bom, aí vocês vão ter que confiar em mim. É um método de programação aqui que exige que a classe seja estática. Tá? É um conceito já que eu acho que não compensa colocar aqui para vocês. Tá? Eu acho que é bem avançado. E ele pode confundir. Então, aqui eu vou pegar essa classe OpenHelper, ela vai derivar, ela vai estender da classe SQLite OpenHelper, que é uma classe que existe aí no framework aí da banco de dados para Android. Tá ok? Agora eu vou fazer o construtor OpenHelper. Bom, alguma coisa está dando vermelhinho. O que será que está dando de vermelhinho aqui nesse private static class aqui? Private static class OpenHelper extend SQLite OpenHelper. Bom, eu acho que eu escrevi tudo certo. Vamos continuar aqui. Bom, o OpenHelper ele vai ter como atributo, como parâmetro, o context. E aí ele vai chamar o construtor da classe base, da classe SQLite OpenHelper, através do super. Tá? Então isso aqui é uma parte relacionada à herança, né? Acredito que todos já devem estar dominando aí. E aí eu vou passar aqui o context, o database name, nulo e o database version. Ok? Bom, fechamos aqui esse construtor. Tá vendo que o OpenHelper saiu vermelhinho? Cadê o OpenHelper? Aqui, né? OpenHelper saiu o vermelhinho dele já. Apareceu um outro aqui, mas é porque, ó, vamos tentar ler e entender, ó. A classe OpenHelper, ela deve ser declarada abstract ou implementar os métodos abstract onCreate, o método abstract onCreate. Como a SQLite OpenHelper é uma classe abstrata, a gente tem que derivar ela, estender ela. Eu tenho que implementar os métodos abstratos dela. Então, enquanto eu não implemento, ela fica vermelhinha ainda, tá? Então, vamos implementar esse diabo desse método aí, né? Então, vamos colocar aqui public void onCreate. O on é minúsculo, por isso que ele não quis adivinhar. Ainda não. OnCreate, passando um banco de dados do tipo SQLite Database. Eu vou chamar de DB, que é a sigla usual aí de banco de dados. Então aí o string vai ser SQL, que é para criar o banco de fato. Lembra como cria um banco? É fazendo essa cláusula SQL, create table if not
exists. Dá um espacinho, lembra? Por quê? Porque ele vai concatenar aqui com o resto, ó. Table name mais. Tem um maisinho, tem um espacinho, né? Aí id integer primary key, chave primária, auto incremente, que é como a gente faz auto incremente, que é como a gente faz normalmente aquela primeira coluna, que é a coluna que vai guardar um número, né, um identificador único inteiro, que nesse caso vai chamar id, tá? Integer primary key auto increment. Vamos passar também o nome, que é um texto. Então vamos criar a tabela table name, que é contato, com a coluna nome, que é um texto, endereço, vamos pular uma linha aqui, endereço, que é um texto também, e empresa, que é um texto. Agora muito cuidado aqui, ó. A gente vai fechar, vai pôr um ponto e vírgula, mas isso aqui está dentro da aspa. E aí a gente vai meter o ponto e vírgula aqui, porque aí esse ponto e vírgula é referente à criação do objeto SQL do tipo string. Feito isso, vamos executar a string aqui. Vamos executar essa cláusula SQL. Então, quando tivesse um create, ele já vai criar a tabela já. Abrindo o Open Helper no construtor, né? O onCreate seria... Não, na verdade não é no construtor, né? Ele vai ser chamado aqui em algum outro momento. Agora vamos fazer um outro método aqui, que chamaria... É um método para atualizar. Vamos ver o que a gente pode pôr de nome aqui. Bom, vai ser um public também, porque eu vou ter que chamar public void, para ficar na mesma linha, on upgrade. Aí vamos passar SQLite database, chamar de db, ou the version e new version. Quando vai atualizar, você passa a versão nova e a versão antiga. Beleza, esses métodos aqui são os métodos abstratos, então saiu vermelhinho aqui, beleza, ó. db.exec SQL, aí a gente vai pôr direto já, tá? Drop table if exists, espacinho, mais table name. O que ele vai fazer aqui? Ele vai apagar o que tem lá, certo? E vai, o drop é o comando que apaga a tabela e vai criar a nossa nova aqui, passando o db. Então, no upgrade ele apaga e cria a nossa nova.
Bom, tem alguma coisa vermelhinha aqui? Não tem. É uma coisa meio esquisita assim à primeira vista. Que eu estou fazendo, eu fiz primeiro essa classe aqui, né, para usar aqui. Tá? Agora eu tô usando, mas até agora eu não usei o DB Helper. Vou usar aqui no main activity. Tá ok? Bom, nesse ponto, contato e DB Helper não pode ter nada vermelhinho. Não pode ter nenhum erro aí indicado pelo compilador. Tá? Agora vamos para a classe MainActivity, que é a classe, né, que é a telinha, né? Então aqui, a primeira coisa, a classe MainActivity, ela vai ter um atributo DBHelper. Vou chamar de DH, que é a sigla, né? DBHelper. E também nós vamos criar aí os edit. Para ficar mais fácil, vou fazer o seguinte. Vamos vir aqui na parte gráfica e criar os controlinhos gráficos para que a gente entenda o que vai fazer ali no MainActivity. Tá ok? Bom, abriu, né? Vamos lá. Vamos colocar aqui um large text, colocar o texto, vamos colocar o texto, vai ser nome. E aí logo abaixo a gente coloca um plain text. Esse plain text, ele tem que ser, field parent. Aí vamos colocar o identificador dele aqui. Texto não é nada, o identificador dele, vamos colocar o ET nome. Beleza. Por que eu não coloquei para esse aqui? Porque esse aqui eu não vou chamar no Java, eu vou chamar esse aqui. Vou pegar o texto que está aqui. Tá? Novamente vamos pegar um outro large text, que vai ser endereço. E depois um plain text. E o nome dele? ET Dereco. Mais um seria a empresa. Agora eu vou colocar aqui um outro plain text. ET empresa. Agora vamos colocar dois botões. Um botão para inserir. Vou colocar um pouquinho mais para baixo aqui, né? Então eu vou inserir no banco de dados, no database. Qual é o nome que eu vou pôr? BT inserir. Agora eu vou colocar um outro listar. Só listar o que está no banco, para ele pegar o que está no banco. E aqui eu vou chamar de BT listar. Bom, feito. Vamos voltar para o Java. Então eu vou criar, para cada um desses controles, eu vou criar, para cada um não, só os que a gente vai usar. Eu vou criar aqui o atributo. Então, eu vou usar o edit text, vou chamar de etNome,
de et end, que seria endereço, e o et emp, né, de empresa, mas aí com M. Bom, coloquei nome diferente, né, para saber que eu posso usar nomes diferentes do que eu coloquei o identificador aqui, ó. Aqui, por exemplo, et nome, aqui eu coloquei o N maiúsculo. Esses dois também estão diferentes. Eu vou associá-los e aí pelo método findViewById, que a gente vai fazer daqui a pouco, que eles são associados. Agora, tem que criar os botões, button, aí eu vou colocar bt inserir e bt listar. Beleza. Agora vamos para a parte do método onCreate, que logo abaixo. Bom, vamos instanciar aqui o dbHelper. dbHelper diz.dh recebe new dbHelper passando this. This que é? É essa classe, MainActivity. etNome vai receber, é do tipo editText, vai receber o findViewById r.id.etNome. Tá bom, como nós temos mais dois desses similares, eu vou copiar e vou mudar aqui et endereço, et endereço, et empresa, et empresa, ok? Agora os dois botões, bt inserir, que é do tipo button, o findViewById r.id. Agora vamos achar aqui o button inserir. Agora a mesma coisa para o bt listar. Beleza, né? Acho que eu não errei nada. Acho que é isso aí. Agora vamos fazer o método setOnClickListener do inserir, do botão inserir. Então, lembra, set. Apareceu o setOnClickListener aqui? Beleza, ok. New, V maiúsculo. Apareceu o onClickListener aqui? Apareceu Enter. Aí ele vai criar automaticamente o método onClick do setOnClickListener. Beleza. Agora, essa parte aqui já é para adicionar no banco os valores que estão nesses campos aqui, né? Então o usuário vem aqui, insere aqui, insere aqui, insere aqui, e ele vai apertar aqui. O que vai chamar? Esse método aqui, onClick. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai ver if. Se o etNome, vamos pegar o texto dele, e o tamanho do texto for maior que 0, é porque tem alguma coisa lá, certo? E a mesma coisa para os outros. etEnd ponto getText ponto length maior que 0 e etEnv ponto getText ponto length maior que 0. Se os três forem maior que 0, a gente já pode fazer alguma coisa já, né? A gente já insere no banco. Então, como que insere? dh ponto
Olha o método que a gente fez lá, ó, insert aqui, ó, o DB Helper. Vamos ver, vamos ver. Insert do DB Helper, ó. DB Helper, certo? Insert, ó. Eu vou passar o nome, endereço e empresa. Ele já vai tacar para o banco, ó, já vai inserir. Certo? Então a gente já passa aqui primeiro o nome, depois o endereço e depois a empresa. Então é isso aqui, né? Ó, exatamente isso aqui, ó. Nome, endereço e empresa. Ah, não, faltou toString, é verdade. toString. ToString é o método que ele passa em string, que é o que a gente precisa, né? Bom, então a gente já fez aqui o método que vai inserir no banco de dados, né? Bom, vamos colocar uma mensagenzinha só para depois que inseriu, falou que está tudo certo, né? Então vamos usar um alert dialog builder ADB, objeto ADB. A gente já usou outras vezes, né? New alert dialog builder passando main activity.this. Agora vamos pegar esse ADB e vamos dar um set, vamos colocar um título na janelinha. Sucesso. Né? Beleza. ADB. Vamos botar agora a mensagem. Cadastro realizado. Aí falta só mostrar a janelinha. Pronto. Depois que inseriu, é legal limpar os campos, né? Então vamos limpar os campos. et nome.setText nada. et endereço.setText nada. E et emp.setText nada. Limpamos. Bom, e se esse if aqui tiver algum que está com 0 caracteres? Beleza, vamos botar um else aqui, ó. Else. Para quê? Vou dar uma mensagem pro cara, né? Aproveitar e vou copiar essa aqui. A gente só muda ela. Erro. Agora é um erro. Eu vou pedir para o usuário que todos os campos devem ser preenchidos. Por que então? Então, se os dados aqui são maior que 0, insere no campo. Se tiver algum deles que está com 0 caracteres, todos os campos devem ser preenchidos. Vamos alertar o usuário. Beleza. Vamos ver onde acabou aqui, né? Agora vamos para a próxima função. O listar agora, né? bt.listar.set onClickListener new v maiúsculo enter. Lembra? Aí ele cria o onClick automaticamente. Aqui a gente vai fazer o seguinte. Aqui a gente vai pegar uma lista de contato que a gente vai chamar de contatos e vai usar aquele método getAll, lembra?
que a gente fez aqui, carry get all, para pegar todos os registros do banco e passar nessa lista aqui, ó. Beleza, aqui, ó. Tá na mão. Bom, se contatos tiver alguma coisa, ou melhor, se contatos não tiver nada, for nulo, a gente vai dar uma mensagem. Vai dar uma mensagem seguinte: não há registros cadastrados. Ok? E vamos dar um return para sair da função. Bom, e se tiver contatos? Bom, aí vamos fazer um for. Que vai de 0 até o tamanho de contatos, tá? O número de elementos da lista contatos, usando o atributo size. Vai percorrer a lista toda, né? Vai percorrer a lista toda que foi pega. E vai simplesmente mostrar através de uma mensagem alert dialog. Então, eu vou ler a seguinte maneira aqui, para a gente pegar e mostrar todos uma vez um registro para cada janelinha e mostrar várias vezes, dependendo do número de registros. Então, seria o seguinte: contato. Vamos pegar esse contato aqui. A gente tem que fazer essa sintaxe aqui para pegar da lista. Contatos.get e pegar o elemento da lista que está sendo varrido aqui no for. Peguei o contato. Agora, vou pegar esse aqui para aproveitar. Ah, isso aqui não tem, né? Não tem. Isso aqui eu tinha copiado do outro. Esqueci de apagar. Aqui a gente vai colocar vamos indicar aqui qual é o registro. E vamos dar um espacinho aqui, concatenar com i. Que aí vai ser registro 1, registro 2, registro 3. Tá? E aí a mensagem a gente coloca o nome, o endereço e a empresa. Então nome, mais facinho, concatenar. Contato.getNome e dar um mais. Vamos dar um /n para pular uma linha. Endereço, 2 pontos, espaço, contato.getEndereço. Mais /n, empresa. Entenderam aqui, né? Eu tô pegando as informações do objeto que eu peguei da lista, que por sua vez pegou do banco de dados, para mostrar na janelinha alert dialog. Aí vai ser um registro por vez. Tá, ok? Aí aqui
A gente pode fazer um esquema aqui. Para mostrar o botão OK. Acho que é interessante colocar esse ADB Set Positive Button. A gente chama ele de OK. Passando o New Dialog Interface. Nesse ponto que apareceu OnClick Listener Dialog Interface, tá vendo? OnClick Listener Dialog Interface, pode dar o Enter. Aí ele vai criar o método que a gente estava querendo. Que tem que pôr um ponto e vírgula que faltou. Aí aqui a gente só põe um Dialog Dismiss. Por quê? Porque toda vez que mostrar a janelinha, ele fecha a janela, aperta o OK, fecha a janela, vai para o próximo. Aperta o OK, vai para o próximo. E aqui depois desse ponto e vírgula a gente põe o show, que é o que vai mostrar a janela. Ok? Então essa parte aqui é só para viabilizar a mostrar uma janelinha, dá OK. Mostrar uma janelinha, dá OK. Porque como ele está dentro de um for, eu coloquei esse esquema para mostrar todos os registros, um em cada janela. E aí aperto OK para ver o próximo registro. Ok? Então, pessoal, vamos rodar a aplicação. Vamos abrir aqui o dispositivo virtual. Bom, então, pessoal, carregou, né? A gente pode fechar aqui. Vamos rodar. Ok. Estou usando o emulador Meu Fone. Abriu o aplicativo. A empresa ficou um pouco... O botão sobrescreveu um pouco, mas não tem problema. Não vou fazer essa alteração, mas acho que todos saibam que tem que abaixar um pouco para baixo aqui o botão, tá? Então eu vou colocar o nome, por exemplo, Ricardo, endereço, Rua das Magnólias. 23. Aí eu dou ESC, sai desse campinho. Aí empresa, por exemplo, IBM. Aí inserir no banco. Inseriu. Aperto o ESC de novo. Vamos listar? Vamos, olha lá. Ricardo, Rua das Magnólias 23, empresa IBM. Ok. Agora vamos botar aqui um outro nome. Por exemplo, Maria. Endereço da Maria. Rua Batatais, 344. Empresa, por exemplo, Walmart. Vamos inserir ESC. Dá um ESC de novo. Vamos listar. Então tem a Maria do Walmart e o Ricardo da IBM. Por último, vamos botar mais um. Rodrigo. Endereço. Rua Alves Costa, 78. Empresa IFSP. Inserir. Ótimo. Agora vamos listar. Tem o Rodrigo do IFSP, a Maria e o Ricardo. Então, o interessante é que essas informações ficam guardadas no banco, né? E o botão listar recupera do banco, como a gente viu no código. Tá ok? Agora vamos ver essas informações, se elas foram para o banco mesmo, né? E pelo jeito foram, né? Então vamos acessar o aplicativo. Então a gente vem aqui em Tools, Android, Android Device Monitor. Vai abrir uma aplicação que ela tem acesso às informações do device virtual. No caso, o device virtual que eu usei foi o meu fone. Beleza? Então ele está abrindo aqui, abriu. Bom, meu fone, aquele aqui, ó, as informações aqui. Beleza, vamos aqui em File Explorer, data, data de novo.
Agora vamos achar o projeto. Eu tenho vários aqui, né? Mas vamos achar o projeto que eu fiz agora, que é appbd aqui, ó. Então a gente vem aqui, databases, é esse aqui, ó, banco de dados BD. Vou salvá-lo no meu computador. Então eu aperto esse botãozinho aqui, posso salvar. Vou salvar aqui, salvei. Beleza, agora eu vou abrir o SQL Browser, que foi aquele que orientei para baixar no início da videoaula. Eu vou abrir agora no aplicativo esse arquivo que eu acabei de salvar, que está dentro do dispositivo virtual. Então vamos lá, vem aqui, abrir, banco de dados, BD, exatamente o nome do arquivo que eu botei. Aí a gente vem em navegar dados, escolho aqui a tabela, ó, contato, tá lá, Ricardo, Maria e Rodrigo, ó. Aí se eu quiser inserir um novo, eu posso inserir. Se eu quiser apagar, por exemplo, vamos apagar esse aqui, vamos. Tá ok, pessoal? Então a gente tem a demonstração aí, tá? Dos dados inseridos. E se eu quiser executar um SQL aqui nesse programa, eu posso também, ó. Por exemplo, select todos from contato. Vou fazer só isso aqui. Vou mudar aqui um play. Olha lá, apareceu todos. Aí se eu quiser mostrar só o nome de contato, olha lá, só o nome. Tá certo, pessoal? Isso aí, né? Muito legal essa prática do Android. Espero que todos tenham compreendido aí, que eu tenha sido claro. É um pouco complicado mexer com banco, né? Mas quem já se ambientou com banco nas aplicações para desktop no computador, para cá, para o dispositivo virtual e para o Android, né, é um pulinho, né? Tá certo, pessoal? É isso aí, bons estudos. Até a próxima videoaula.